Graça e paz para todos. Hoje, uma tarde bem fria, garoa fina, mas graças a Deus que o nosso coração está aquecido pela palavra de Deus. Eu tenho proposto no meu coração, meus amigos, a partir deste primeiro vídeo que você está vendo agora, a gravar semanalmente alguns vídeos na área do discipulado, porque eu estou vendo a necessidade de compartilhar a palavra de Deus, aproveitando as redes sociais, a internet, pelo número de veiculações nas próprias redes sociais que têm sido perniciosas. Nós temos percebido que existe uma carência muito grande da parte de muitas pessoas que se entendem como cristãs e também daquelas pessoas que têm desejo de ingressar no caminho cristão, mas têm algumas dúvidas ou muitas dúvidas. E eu acho justo que a gente aproveite esse alcance tão fabuloso, tão maravilhoso, que se usado para o bem, pode trazer enlevo espiritual para muitas pessoas, que são as redes sociais. Portanto, a partir deste vídeo, toda semana eu intitulei os meus vídeos de discipulado. Eu vou marcar lá vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 30, vídeo 40, não é? E um título a esses vídeos. E estes mesmos vídeos, eles estarão disponíveis no meu canal no YouTube. Eu vou deixar o link descrito para que você possa também ir lá no meu link ou no meu canal, pelo link, né? Acessando pelo link, se inscrever. Não custa nada, é gratuito, você nos abençoa, ajuda o nosso canal e também pode, através deste canal e desses vídeos aqui, ajudar muitas pessoas a conhecer o caminho que leva para o céu, ok? E eu tenho aqui um primeiro tema, né? Eu tenho um primeiro tema hoje, que este tema proposto, ele é um tema que muitas pessoas têm dúvidas. E a pergunta é a seguinte: como é que eu faço para poder receber o perdão de Deus? É possível que eu, uma pessoa, alguém pode perguntar, tão cheia de pecado, tão cheia de falhas, tenho consciência que cometi ao longo da minha vida muitos pecados, ofensas contra Deus, me prejudiquei muitas vezes pela minha índole, pelo meu comportamento, e agora abraçar a fé, entrar nesse caminho, será que eu serei perdoado por Deus? Será que eu posso receber o perdão de Deus? Olha, para responder essa pergunta e todas as perguntas que surgirem, nada melhor do que a Bíblia Sagrada. Este livro aqui, que é a própria boca de Deus falando, ok? Vamos então para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 38. O que é que está dizendo este versículo? Atos dos Apóstolos 13 e 38 diz o seguinte: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Quem é este? Este está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Vou marcar aqui com o meu dedo para não perder. Este está falando de Jesus. Remissão de pecados. Então, o que é perdão? E por que eu preciso do perdão? Nós precisamos do perdão. Então, a palavra perdão, ela significa limpar a conta. Significa perdoar mesmo, cancelar a dívida. Perdão significa anistiar. Por exemplo, quando você ofende alguém, não é? Você busca o perdão daquela pessoa. Para quê? Para que o seu relacionamento ele seja restaurado. Então, o perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado, né? Ninguém merece ser perdoado em relação à pessoa divina. Perdão é um ato de amor, é um ato de misericórdia, de graça. Perdão é uma decisão de não manter algo contra outra pessoa, apesar do que tenha lhe feito. Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia nos diz que todos nós precisamos do perdão de Deus. Isso toda a geração humana, indistintamente. Todos nós temos cometido pecados. Por exemplo, se você ler em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20,
vamos ler, vou sempre pegar a Bíblia para que nós possamos acompanhar. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 20. Vamos achar aqui, essas páginas são bem fininhas e às vezes demora um pouquinho para achar, mas a gente acha. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 20, achei já, está dizendo assim, olha, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Você viu aí? E 1 João, esse eu tenho de cabeça. 1 João, capítulo 1 e o versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, gente, no final da conta, todos nós pecamos. Todo pecado, ele é contra Deus. No Salmo 51, versículo 4, o salmista Davi, ele vai dizer isso. É por isso que nós precisamos, eu vou usar uma palavra aqui que eu acho muito justa, desesperadamente, do perdão de Deus. Se os nossos pecados não forem perdoados, nós passaremos a eternidade sofrendo as consequências de nossos pecados. Sim, vamos passar a eternidade sofrendo as consequências desse pecado, certo? Então como é que eu faço para obter esse perdão? É difícil, Willy? Olha, graças a Deus, que em primeiro lugar, Ele é bondoso e misericordioso. Deus, gente, está sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Vamos ver o que diz lá, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos pegar aqui mais uma vez a Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 3 e o versículo 9. Olha, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, Deus quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Mas para que haja o perdão dos pecados, então, é preciso arrependimento. Então Deus deseja nos perdoar e Ele providenciou o nosso perdão. Agora, o único castigo justo pelos nossos pecados é a morte. Nenhum de nós merecemos a vida, nenhum de nós merecemos ter, por exemplo, o Espírito Santo dentro de nós. Nenhum de nós merecíamos ser amparados por Deus, não é? Porque Romanos 6 e o versículo 23 está dizendo que o salário do pecado é a morte. Morte eterna é o salário que merecemos pelos nossos pecados. Mas Deus, em seu plano perfeito, Ele tornou-se um ser humano. Jesus Cristo, quando Ele enviou o seu Filho, e Jesus também é Deus, a palavra estava sendo materializada. O verbo estava sendo materializado, como diz lá João capítulo 1, e o versículo 1 e o versículo 14. Diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. E aí, Jesus morreu na cruz do Calvário, você sabe isso, até as crianças sabem isso, não é? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço que nós merecíamos pagar. Que preço foi esse? A morte. Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 está nos ensinando o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, quando Deus olha para nós, Deus enxerga nossos pecados. O correto e o certo seria o Senhor nos punir pelos nossos pecados. Mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado cobriu e ao mesmo tempo removeu os nossos pecados. Então quando Deus olha para nós que nos arrependemos e pedimos perdão, Deus enxerga o sacrifício de Cristo e isso aplaca a ira de Deus. Por quê? Porque Cristo se fez pecados por nós. Olha que plano maravilhoso, que coisa linda. Jesus morreu então na cruz, levando sobre si o castigo que nós merecemos. Sendo Deus, não é? Sendo Deus, Jesus providenciou então perdão pelos nossos pecados. Vamos ver o que diz 1 de João, capítulo 2 e o versículo 2. 1 de João, capítulo 2 e o versículo 2. Olha, a palavra de Deus, ela é toda linda.
ela diz assim: e ele, esse ele é Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por toda a humanidade. Só que ele não ficou morto. A palavra diz, a Bíblia diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, proclamando a sua vitória sobre o pecado e a morte. Então, graças a Deus pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele seria mais um mártir. Mas ele ressuscitou e hoje ele se encontra assentado à direita de Deus. A segunda parte de Romanos capítulo 6, versículo 23, também é verdade, não é? Diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, eu te faço uma pergunta, responda para você mesmo com sinceridade. Você entende que você é pecador? Muito bem. Você sabe que você tem pecado, que todos nós pecamos? Reconhece que é pecador? Ótimo. Esse é o primeiro passo. Agora, você quer ter os seus pecados perdoados? Você tem sentido o peso da culpa, não é? Que simplesmente nunca desaparece, parece um fardo sendo carregado nas costas? Perdão de pecados é disponível a você, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Este é o passo para ser perdoado dos pecados. É entender que se Jesus Cristo pode nos perdoar e ele já se sacrificou por nós, então nós também somos alvos do perdão de Deus. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 1, versículo 7, sempre pegando a Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta para todas as coisas. 1:7 de Efésios fala assim: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus pagou a nossa dívida por nós. Você já pensou você dever alguma coisa, dever algo tão grande, e alguém te ligar e dizer: fulano, olha, você está devendo alguma coisa? Você fica até com medo. Mas por quê? Não, está devendo ou não está? Eu tenho uma dívida aí. É pequena? Não, minha dívida é muito alta, grande. Eu não tenho condições de pagar. Fique tranquilo. Eu já paguei a sua dívida. Seu nome está limpo. A sua despesa foi cancelada. É uma coisa maravilhosa. E Jesus pagou a nossa dívida por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados. E Ele sempre te perdoará se você se arrepender dos seus pecados. Vamos para o texto áureo da Bíblia, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Quase todo mundo conhece este versículo de cor e salteado, e até as crianças o conhecem. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então é importante que, primeiro passo, se creia no sacrifício de Jesus, certo? Agora, será que o perdão então é fácil assim? Gente, realmente, pelo que eu estou falando aqui, pela Bíblia, é. Você só precisa conquistar o perdão de Deus. Por quê? Porque você não pode pagar pelos seus pecados. Tem muita gente fazendo promessa, andando de joelho, carregando cruz nas costas, pegando um chicote e chicoteando as costas e fazendo tantas coisas. Não, 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 não. Só Deus é quem pode perdoar nossos pecados. E só você pode receber se você se arrepender. E isso você vai receber por fé, não é? Através da graça, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É por fé, certo? Então, a primeira coisa, é preciso receber a Cristo como Salvador da nossa alma para receber o perdão de Deus, não é? Então, o que eu faço? Você pode fazer uma oração na sua casa.
Você pode procurar uma igreja cristã evangélica, participar do culto. Eu ia falar assistir o culto, mas não é uma afirmação boa. Você pode participar do culto, ouvir os louvores, ouvir a palavra, e você pode tomar a decisão de receber a Cristo como Salvador da sua alma, ou aí mesmo na sua casa, dobrando o seu joelho, orando a Deus e confessando os seus pecados. Como é que eu posso orar? Você pode orar assim: Senhor Deus, eu sei que eu tenho pecado contra ti, eu mereço o teu castigo, mas Jesus Cristo tomou o castigo que eu mereço, para que por fé nele eu possa ser perdoado. Eu abandono o meu pecado e eu coloco a minha confiança em ti para minha salvação. E você pode dizer amém. Todo final de oração você pode dizer amém, que significa assim seja, ok? Então decida-se por Cristo. Por mais pecados que você tenha, todos eles Jesus já carregou na cruz do Calvário, como disse o profeta Isaías, em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você hoje pode ser livre, fazer com que as algemas do pecado ela caia das suas mãos e você tenha liberdade para andar num caminho iluminado pela palavra e por Cristo, ok? Então esse é o primeiro vídeo do discipulado. Não é difícil receber o perdão de Deus. Toda a sua culpa, este peso que você pode carregar, ele pode ser aliviado, e Deus, ele é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance. Deus, ele prefere, irmãos, perdoar o homem do seu maior pecado do que ver aquela vida sendo levada pelo diabo, ok? Então você é amado de Deus, você é querido por Deus, mas para que você seja alvo do perdão de Deus, é preciso primeiro arrependimento, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com pessoas que você queira evangelizar, que você queira ganhar para Cristo, certo? Compartilhe com pessoas que hoje talvez estejam sofrendo pelo peso do pecado, e diga a elas que existe uma boa notícia, que o perdoador de pecados está vivo e ele pode perdoar o maior pecado que o homem tenha cometido. Um abraço a todos, que Deus abençoe.